Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, eu, desde que assumi o meu primeiro mandato, tenho procurado contribuir, para que nós possamos resgatar fatos da nossa história que nos façam entender, aquilo que nós somos, como nação, como município, para que, olhando para o passado, nós possamos aprender com aqueles que de fato fizeram história, de fato deram as suas vidas, para que nós tivéssemos um legado hoje que abraçamos. Sim, legado imperfeito, mas que precisa da participação de todos nós, para que nós possamos seguir adiante e seguir construindo também a história. Este ano nós celebramos 200 anos da independência do Brasil. Eu tenho dito isso desde aqui nessa Câmara, desde 2019, quando nós aprovamos um decreto legislativo com apoio de todos os vereadores, um decreto da minha autoria, instituindo também aqui na Câmara os festejos do bicentenário da independência em unidade com a Câmara Federal. A Câmara Federal tem trabalhado a preparação para os festejos dos 200 anos da independência, rememorando personagens que marcaram a nossa história e que muitas vezes são esquecidos, muitas vezes, às vezes nem na sala de aula são lembrados. Em 2017, recordou-se os 200 anos da chegada de Imperatriz Leopoldina ao Brasil, que, chegando aqui e vendo o grande número de portuguesas com o nome Maria, quis se fazer também, vindo da Áustria, uma de nós, querendo se chamar Maria Leopoldina. Trouxe todo o conhecimento, de uma família imperial, tal como era ensinado, e contribuiu decisivamente, porque foi ela que, inclusive, assinou o decreto da independência em 2 de setembro. Em 2018 foi celebrado os 200 anos da aclamação de Dom João VI como rei do Reino de Brasil, Portugal e Algarves, que aqui estava desde 2008, trazendo todas as nossas instituições bicentenárias, como o Banco do Brasil, como o Jardim Botânico, a primeira experiência nos trópicos, de aclimatação de espécies. 2019 nós recordamos 200 anos do retorno de José Bonifácio de Andrada ao Brasil, trazendo na bagagem, nascido ele em Santos, na Baixada Santista, e estando na Europa, fazendo experiências científicas diversas. Ele fundamental, como tutor de Dom Pedro I, amigo de Maria Leopoldina, que foi aquela que, num determinado momento, governou o Brasil na ausência de Dom Pedro. Dom Pedro passou, até chegar às margens do Rio Ipiranga, passou por Aparecida, se ajoelhou diante da imagem de Aparecida, fez a sua oração, a sua consagração diante do momento político que o Brasil vivia, e tem muitos fatos relevantes que, infelizmente, as pessoas não conhecem. Eu penso que depois de todos esses anos sem desfile, em que nós vivemos a pandemia e ficamos fechados, é de fundamental importância que a prefeitura, que se instala no Palácio da Independência, em que mais de 20 próprios municipais têm nomes referentes a algum fato que marcou a independência, que aos 150 anos da cidade fez um desfile marcante na rua Antônio Carlos ainda. Eu penso que é de fundamental importância que a prefeitura faça tudo aquilo que for necessário para que esse ano nós possamos celebrar. Aqui no nosso estado de São Paulo, nós teremos a reinauguração do Museu do Ipiranga na Semana da Pátria, um trabalho de mais de um governo para propiciar essa memória histórica desse fato marcante. Faço o meu apelo também para que a prefeita também tenha a possibilidade de, se possível, inaugurar algum monumento da cidade em alusão ao fato. E como os fatos às vezes são desconhecidos, senhor presidente, para concluir, cito que o dia de hoje também é muito marcante, não tem a ver diretamente com a independência, mas com o período imperial. Na semana passada nós celebramos 133 anos
da assinatura da Lei Áurea, que foi também assinada por uma mulher, a princesa Isabel. Para concluir, senhor presidente, e no dia de hoje nós celebramos 133 anos da missa campal, que foi celebrada em clima de festa, lá no Largo de São Cristóvão, ali do lado da Praça 15, do lado onde era o Museu Imperial. E aqui, para concluir essa história, senhor presidente, eu estive lá no ano de 2013, 2014, né, visitando o museu, e ali está estampada, né, no museu, a frase de Isabel, né, atendendo ao desejo do Papa para que o Brasil pudesse se igualar às nações que trouxeram dignidade a toda a população e aboliram a escravidão. Nós também precisamos abolir a escravidão. Isso custou o trono à princesa Isabel, né? Provocada logo depois da escravidão. Perguntaram a ela: a senhora sabe que a senhora aboliu a escravidão, mas perdeu um trono. E Isabel, com toda a convicção, respondeu: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para abolir a escravidão. Um gesto de alguém que olha pelo povo e que dá a vida pelo seu povo. E aqui nós sabemos a história, né? De fato ela perdeu o trono e de fato ela foi depois exilada, voltou à Europa, né? Foi até a Europa, né? E lá morreu. Mas a nossa história como país, nosso país grande, a nossa história de Valinhos se deve a pessoas, muitas pessoas que deram a vida para que nós tivéssemos legado. Cabe a nós olharmos para a história, resgatarmos os valores que nos trouxeram até aqui, para que nós possamos continuar fazendo dessa cidade um lugar melhor, desse país um país grande, tal como é a vocação que lhe é dada ao Brasil. Obrigado, presidente.